Golfinhos, para a gente poder classificar os fungos, a gente vai utilizar dois critérios basicamente. Número 1, gente, quanto à presença de flagelos. Bom, quanto à presença, moçada, de flagelos, os fungos podem ser classificados utilizando dois nomes. Número 1, eles podem ser mastigomicetos. Não sei se alguém lembra das aulas de protozoários, mas os mastigóforos são os protozoários flagelados, né? Então, miceto de mico, fungo, mastigo de flagelo. Então, isso aqui, eles são os fungos flagelados. São os fungos que apresentam esporos flagelados, ou seja, esporos móveis, ou seja, zoósporos aqui na parada. Sendo pessoas que, para muitos autores, fungos não deveriam ter flagelo. E o fato, moçada, desses fungos terem flagelo, ou bota eles no reino protista, segundo alguns autores. Entretanto, na classificação mais utilizada nos livros hoje, eles são considerados fungos sim. Mas, gente, eles são colocados como sendo os fungos mais primitivos, fungos chamados de Chytridiomycetos. Meu Deus, que nome horroroso! Os Chytridiomycetos, considerados fungos mais primitivos, exatamente porque eles têm flagelo, o que aproxima eles, por exemplo, de protozoários, de algas, de protistas. Todos os outros fungos são amastigomicetos. Opa, nome feio? Ora, miceto de micofungo, mastigo de flagelo, quer dizer sem. Fungos, moçada, que não tem flagelo. Então, nesse caso, esses carinhas não apresentam esporos flagelados, eles não apresentam flagelos, quer dizer que eles apresentam esporos imóveis, que são deslocados através do vento, da água, mas que eles não conseguem se locomover, ou seja, que eles apresentam aplanósporos aqui na parada. Sendo pessoazinhas que esses fungos, que eles não apresentam flagelo em momento nenhum no ciclo de vida, eles são os demais fungos. Todos os outros fungos, eles são colocados nesse grupo, inclusive eles são chamados às vezes de eumicetos. Lembra, moçada, do nome eu verdadeiro? Eles são os fungos verdadeiros. Eumicetos, fungos verdadeiros, aqui na parada. Esse aí é o primeiro critério que a gente usa para classificar os fungos. Presença ou não de flagelo. Quem tem flagelo, mastigo. Quem não tem flagelo, amastigomiceto para fungo. Segundo critério, moçada, exatamente quanto à presença ou ausência de corpo de frutificação. Mais uma vez, moçada, a gente lembra para vocês que corpo de frutificação, aquela estrutura especializada em reprodução no fungo, bastante evidente lá nos fungos, e aí nesse caso os fungos eles podem ser ficomicetos. Ficomicetos, moçada, são os fungos que não apresentam corpo de frutificação. Opa, detalhe interessante. Esses jovens que não têm corpo de frutificação, quando eles são pluricelulares, que eles têm hifas, as hifas deles são hifas cenocíticas, né? Hifas cenocíticas, hifas que não apresentam septos, separando células individuais, ou seja, basicamente, massas multinucleadas de células. Então, os fungos, moçada, ficomicetos, não têm o corpo de frutificação, né? Os fungos ficomicetos, hifas cenocíticas não septadas, massas multinucleadas de células. E tem os fungos que não são ficomicetos. Os que não são ficomicetos, bom, aí é o contrário, né? Eles apresentam corpo de frutificação. Eles, moçadinha, apresentam hifas septadas. Ou seja, nesse caso, você vai ter septos, paredes separando compartimentos da hifa, né? Lembrando lá como é que funciona, quando você tem lá que a hifa é cenocítica,
a hifa cenocítica, multinucleada, não tem nenhuma divisão entre citoplasmas, entre núcleos lá dentro. Hifa septada, você tem septos, paredes internas, separando células individualizadas. Lembrando que essas células podem ser uninucleadas, binucleadas, aliás, elas podem até mesmo ser multinucleadas. Mas fato é que nas hifas cenocíticas não tem septos, nas hifas septadas a gente vai ter os septos. E aí, uma vez que a gente descreveu os critérios de classificação, a gente pode agora classificar os fungos, são 5 grupos de fungos. A gente vai ter, moçada, cada nome sensual, Chytridiomycetus. Nós vamos ter lá Zygomycetus. Nós vamos ter lá Ascomycetus. E nós vamos ter os Basidiomycetus. Alguém briga comigo, Landim, idiota. Tu acabou de falar que eram 5 grupos. Tu só escreveu 4 aí. Ah, é verdade. O quinto grupo, ele é mais esquisitão? Falo já do quinto grupo. Sendo pessoas, critérios para classificar esses jovens, né? Alguns fungos são mastigomycetos. Mastigo quer dizer flagelo. Fungos, moçada, que apresentam flagelo, como eu estava comentando, são lá os fungos mais primitivos que existem. Eles, moçada, somente os Chytridiomycetus. Para alguns autores, até eles são considerados protistas. Todos os outros fungos são amastigomycetus, miceto, micofungo, mastigoflagelo, acém. Então, esses aqui têm flagelo, esses aqui não apresentam flagelo. Por isso, moçada, eles são considerados os fungos de verdade verdadeira. Aliás, né? Estava usando lá o nome Eumycetus. Miceto para fungo, eu para verdadeiro, aqui nesse caso. Um outro critério, gente, importante que a gente usa para classificar os fungos, a presença ou não de corpo de frutificação. Daí, Chytridiomycetus e Zygomycetus, eles são ficomycetos. Quando a gente fala, moçada, que eles são ficomycetos, quer dizer que eles não apresentam um corpo de frutificação. Quer dizer que as variedades que são pluricelulares apresentam hifas cenocíticas. Enquanto, moçada, ascomycetos e basidiomycetos, esses dois jovenzinhos aqui, eles não são ficomycetos, o que quer dizer que eles apresentam um corpo de frutificação, que quer dizer que eles apresentam hifas septadas. Ah, a propósito, né? Não existe nenhum exemplo mais interessante pra gente de Chytridiomyceto. Se você souber que eles existem, eu já estou morto de feliz. Se você souber que eles existem e que eles têm flagelo, homem, não quero mais nada, né? Tá bom demais. Os zygomycetos, eles são representados pelo bolor preto do pão, mofo preto, né? Às vezes lá no clássico pão de forma, né? Às vezes tem um mofo que ele é esverdeado, tem mofo que é esbranquiçado, tem um mofo preto. É exatamente esse jovenzinho do grupo dos zygomycetos. O que mais caracteriza eles é que se você vai lá e pega eles e bota no microscópio, você tem as hifas, e as hifas, e as hifas, e em alguns pontos das hifas, nós temos se levantando corpinhos, onde, moçada, esses corpos, eles têm uma haste, uma bolinha na ponta. Essa bolinha na ponta recebe o nome de esporângio. Onde, moçada, o esporângio vai ser exatamente o órgão responsável pela formação de esporos assexuados. Então, a aparência deles nos desenhos, a aparência deles nas fotografias, várias e várias hifas. Em alguns pontos, a gente vai ter lá, né, os esporângios crescendo. Os ascomycetos, eles não são ficomycetos, o que quer dizer que eles têm corpo de frutificação, né, eles são caracterizados por apresentarem um corpo de frutificação em forma de taça. Esse corpo de frutificação em forma de taça vai ser chamado de ascocarpo. Perdoe minha letra pequenininha. Então, o ascocarpo
um corpo de frutificação em forma de taça, né, em forma de, sei lá, fandangos, né, aquele salgadinho, ele é fandangoforme, por assim dizer. E os ascomicetos, moçada, né, tem vários pluricelulares, mas tem vários unicelulares e alguns de muita importância. É o caso, por exemplo, do levedo de cerveja, do Saccharomyces, que é o mesmo fermento biológico responsável lá pela produção de pães, bolos, álcool, bebidas alcoólicas. E aí vai. É o caso, gente, do Penicillium, da penicilina. Então esses caras, eles são ascomicetos, né? Você vai ter que o Saccharomyces, ele é unicelular, então ele não vai ter lá corpo de frutificação em forma de taça, né? O corpo de frutificação é nas variedades que são pluricelulares. Os basidiomicetos, gente, eles apresentam corpo de frutificação em forma de chapéu ou em forma de guarda-chuva. Ele vai ser chamado de basidiocarpo. O basidiocarpo, né? Corpo de frutificação, estrutura especializada em reprodução. Ele tem a forma de um chapéu, segundo alguns autores, né? De um guarda-chuva. Eu acho que ele tem mais forma de guarda-chuva. Mas tá, né? Às vezes a moçada fala lá que são os cogumelos de chapéu. Na verdade, os basidiomicetos não incluem somente os cogumelos, mas excluem também, moçada, as orelhas de pau. Então, cogumelos, orelhas de pau. Nesse caso, moçada lá, então, do grupo dos basidiomicetos. Como eu estava falando, 5 grupos de fungos. Número 1, quitridiomicetos. Número 2, zigomicetos. Número 3, ascomicetos. Número 4, basidiomicetos. Aqui pra gente. Sim, Landim, cadê o número 5? Por que tanto suspense com o grupo número 5? Número 5, deuteromiceto. Deuteromicetos, moçada, eles são fungos caracterizados porque eles apenas apresentam reprodução assexuada, ou escrevendo de outro jeito, nunca foi verificado reprodução sexuada em relação a esses carinhas. E, gente, no caso aí dos deuteromicetos, como eles só têm reprodução assexuada, como eles não têm reprodução sexuada, eles são apelidados de fungos imperfeitos. É um grupo, moçada, que está sendo desfeito em termos de taxonomia. Como assim? Né? A galera vai lá e originalmente coloca todos os fungos onde você não conhece reprodução sexuada no grupo dos deuteromicetos. Beleza. Entretanto, hoje em dia, através das técnicas de comparação de DNA, de comparação de material genético, a gente pode classificar os seres vivos baseado no material genético que indica o parentesco evolutivo. E o resultado? A galera está tirando os caras desse grupo e colocando nos outros grupos. Por exemplo, se você pega livros antigos vão comentar que o Penicillium da penicilina, ele vai ser deuteromiceto. Porque o Penicillium da penicilina, ele não vai apresentar reprodução sexuada, pelo menos não que a gente conhece. Então, livros antigos colocavam Penicillium bem aqui. Entretanto, comparações de material genético, comparações de DNA, linhas de parentesco evolutivo mostraram que o Penicillium ele é muito próximo dos outros ascomicetos. Resultado, classificações mais modernas tiraram o Penicillium do grupo dos fungos imperfeitos e colocou no grupo dos ascomicetos, apesar de o Penicillium não ter reprodução sexuada que a gente conheça. Entretanto, comparação de DNA, comparação de material genético, linhas de parentesco evolutivo, que é o mais importante em termos de classificação dos seres vivos. Jogaram o Penicillium aí. Então é questão de tempo. Até o grupo dos deuteromicetos, ele não existe mais como um grupo taxonômico. A moçada está transferindo do deuteromiceto para os outros grupos. Entretanto, classicamente, a galera ainda coloca alguns carinhas no grupo dos deuteromicetos. Como é o caso lá dos Trichophyton, onde, gente, os Trichophyton são os fungos causadores das dermatofitoses, né? Também chamadas, moçada, de tinhas, que são as micoses cutâneas. Então, por exemplo, lá, pé de atleta, chamado aqui no Ceará de frieira, né? Em algumas regiões a moçada chama de frieira, ou pé de atleta. As onicomicoses,
nas unhas e etc e tal, pô, são causadas por um doidinho que ele ainda está colocado no grupo dos deuteromicetos. Questão de tempo até a moçada, como falei, fazer as análises de DNA, ver onde é que ele se encaixa melhor, né? E o grupo dos deuteromicetos, volto a dizer, do ponto de vista taxonômico, um dia ele vai ser desfeito. Não é que vai ser extinto, né? Não é que vão matar os deuteromicetos. Não, não é isso. É que vão transferir os deuteromicetos para outros grupos taxonômicos.